Fica conosco, Senhor. Uma oportunidade diária de encontro com Deus. Um programa destinado a você que deseja crescer na intimidade com o Senhor. Um momento de súplica, reflexão e escuta. Fica conosco, Senhor. Apresentação: Padre Gilson Jardini. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Com carinho e alegria acolho você, que faz comunhão conosco nesse programa. Hoje, quinta-feira, passamos já da metade do mês, seguimos confiantes no Senhor. Hoje, quero te convidar, no meio dos desafios, no meio dos contratempos, a permanecer de pé, de prontidão, sabendo, confiando no Senhor, que nos sustenta e nos conduz. Trago hoje uma história verdadeira que aconteceu há alguns anos na Universidade de Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Havia um professor de filosofia, proclamado ateu convicto, e que tinha sempre como meta principal tomar um semestre inteiro do curso para provar que Deus não existe. Os estudantes tinham medo de questioná-lo por causa da lógica impecável que ele usava. Por 20 anos, ensinou e mostrou que jamais haveria alguém que ousasse contrariá-lo. Embora surgisse alguém que o tentasse, nunca o conseguiram vencer. No final de todo o semestre, no último dia, fazia a mesma pergunta à sua classe de cerca de 300 alunos. Se há alguém aqui que ainda acredita em Jesus Cristo, que fique de pé. Em 20 anos, ninguém ousou levantar-se. Sabiam o que o professor faria em seguida. Diria como sempre, porque qualquer um que acredita em Deus é um tolo. Se Deus existisse, impediria que esse giz caísse ao chão e se quebrasse. Esta simples questão provaria que ele existe, mas ele não pode fazer isso. E todo ano ele soltava o giz que caía ao chão, partindo-se em pedaços, e todos os estudantes apenas ficavam em silêncio, quietos, vendo aquela demonstração. A maioria dos alunos pensava que Deus poderia não existir. Certamente havia entre eles alguns cristãos, católicos, mas todos tiveram medo de ficar de pé. Bem, há alguns anos, chegou a vez de um jovem cristão muito convicto, que tinha ouvido falar sobre a fama daquele professor. O jovem estava com medo, mas por 3 meses, ao longo daquele semestre, orou todas as manhãs, pediu ao Senhor que tivesse coragem de se levantar, não importando o que o professor diria e o que os seus colegas pensariam. Nada do que dissesse abalaria sua fé. Esse era o seu desejo. Finalmente chegou o dia. O professor disse: se alguém aqui ainda acredita em Jesus Cristo, que fique de pé. O professor e as centenas de alunos viram o rapaz levantar-se no fundo da sala. O professor gritou: você é um tolo, sem juízo. Se Deus existe, impedirá que esse giz caia no chão e se quebre. E começou a erguer o braço. Quando o giz escorregou entre seus dedos, deslizou pela camisa, por uma das pernas da calça, correu sobre o sapato e, ao tocar no chão, simplesmente rolou sem se quebrar. O professor, assustado, enquanto olhava para o giz e para o jovem, o giz então parou de rolar, o jovem
levanta a cabeça, encara o professor, ele encara o jovem e sai apressadamente da sala. Queridos irmãos, o professor não tinha convicção nenhuma, apenas havia se apegado na sua lógica, que parecia impecável, mas que é muito frágil. O rapaz caminhou firmemente até a frente dos seus colegas e por meia hora compartilhou sua fé em Jesus Cristo. Os estudantes ouviram silenciosamente sobre o amor de Deus por todos nós, e sobre o seu poder, e sobre a ação redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Diante dessa história simples, nós somos convidados à reflexão. Pergunto a você, querido irmão, você tem estado de pé? Vivemos num tempo muito difícil, onde reina o paganismo, o indiferentismo religioso, onde as pessoas, quando confrontadas, não são capazes de permanecer de pé, de dar a razão da sua fé. Eu pergunto, o Senhor te ama e te chama. Você tem disposição diante desse mundo que anseia, que precisa urgentemente reconhecer o Senhor, escutar acerca do seu amor, da sua misericórdia, do seu desejo de nos salvar? Você tem coragem de permanecer de pé? Tem coragem de confrontar a lógica muito polida, mas muito frágil daqueles que negam a existência de Deus? Que vivem como se o Senhor não existisse, porque isso lhes parece muito confortável e prazeroso. Assim podem, contando com sua ausência, com sua inexistência, permanecer no seu pecado. Querido irmão, é preciso urgentemente ficar de pé e proclamar diante do mundo com muita convicção que o Senhor vive e que está no meio de nós, que o Senhor age na história sem contrariar, sem limitar, sem tirar a nossa liberdade. Providentemente, a cada instante, Ele nos sustenta na vida. E tudo o que temos e somos é fruto da sua bondosa providência. Queridos irmãos, a graça de Deus pode nos sustentar de pé, mesmo em meio aos confrontos, aos desafios, aos contratempos, diante dos questionamentos, quando somos motivo de chacota, confiantes, firmes no Senhor, enraizados no Senhor, como nos diz o apóstolo Paulo, nós podemos permanecer firmes na fé. Que Deus assim nos ajude a viver, que a sua graça nos sustente, que o seu amor nos impulsione. Deixo a você a minha bênção e pergunto: onde você precisa se levantar para testemunhar sua fé? Na sua casa, no seu ambiente de trabalho, no convívio com os seus, no contexto social em que você se encontra, até mesmo na igreja em que você frequenta, onde você nota as pessoas se enfraquecerem na fé. Que Deus assim te ajude. Deixo a bênção que vem do Senhor, confiante que o Senhor sempre nos ampara, nos impulsiona e nos conduz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso e rico em misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um forte abraço e até amanhã, com a graça de Deus. Convido você também, que nos ouve, que nos acompanha. Nós estamos rezando a Quaresma de São Miguel Arcanjo e você é bem-vindo para rezar conosco. Rezemos juntos, façamos juntos essa experiência de batalha espiritual.